bem, muita paz e muita luz. Sou Hernani de Oxóssi, estou aqui para tirar mais algumas dúvidas dos nossos espectadores. Não estranhe muito, porque a gravação hoje está sendo feita com uma câmera e não no método convencional que a gente usava, muitas vezes aparelho celular. Então podem ter aí algumas distorções, mas vocês vão acompanhando direitinho, tá bom? Eu vou primeiro responder a pergunta do Tadeu. Ele é de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. A pergunta que ele fez foi: trabalha numa casa aplicando passes, uma casa provavelmente kardeciana, ele não entrou em detalhes, mas pelo jeito que ele falou que os trabalhos acontecem lá, são. E ele disse que está indo muita gente com muita carga pesada e que ele sente que o passe não está atendendo todas as necessidades de quem está indo buscar, porque ele sente que algumas pessoas não são descarregadas o suficiente. Como não faz parte da linha da casa recomendar banhos, nem defumações, nem acender velas, ele queria saber se ele pode chamar na hora do passe algum orixá. E qual seria o orixá dele, tá? Bom, primeiro eu vou responder qual é o seu orixá, tá, meu irmão? Você vai estar acompanhando aí. E depois a gente fala sobre essa questão. O seu orixá é Oxóssi. E não tem nada que impeça, independente da religião que você tenha, até porque os orixás são universais, eles não pertencem a religião nenhuma. Independente da religião que você pertencer, nada impede você de customizar a sua fé, ou seja, de adaptar ela segundo as suas necessidades evolutivas e segundo as suas convicções particulares. Ninguém tem o direito de chegar e impor. Por outro lado, você também tem que respeitar os preceitos do segmento daquele espaço, a identidade daquele espaço. Você não vai chegar, por exemplo, num centro kardecista ou simplesmente numa igreja evangélica, caso você pertencesse, ou numa mesquita muçulmana, falando de Xangô, de Exu, de Oxóssi, de Iemanjá, não. Você pode até em pensamento buscar força nesta realidade espiritual, mas não ficar professando, porque ali não tem esta orientação. De repente até respeitam, mas ali não é lugar para isso. Então, dentro da sua intimidade, no templo do seu coração, sabe que você carrega esta egrégora, e ali onde quer que você esteja, você abraça a situação e soluciona com os recursos que você tem. Então você pode, em pensamento, ao aplicar um passe, sintonizado ali com as forças que já te acompanham, você fazer os seus trabalhos. Eu conheci uma senhora que antes dela ir para os trabalhos no centro espírita, ela firmava a esquerda dela com velas, com as coisinhas lá que ela era acostumada a colocar, firmava os orixás, firmava a direita e ia. Lá, na hora de aplicar o passe, ela estava constituída destas forças e ela aplicava uma energia que abria os caminhos daquelas pessoas e descarregava também as forças negativas. Muitas vezes não sabiam quem estava segurando a onda ali, era ela, ali naquela sala. Mas ela sabia o papel dela ali. Nem só por isso ela falava. Ela trabalhou mais de 20 anos numa casa assim, fazendo dessa forma, em respeito à doutrina do local. Ela não professava aquilo, mas no coração dela ela levava e aquilo fazia muito bem para as pessoas e para ela. Então não tem esse problema. Você tem que ter cabeça para customizar a coisa. Tem que estar em paz com isso. Tá bom? Não ficar se sentindo um traidor. Nossa, será que eu estou traindo a egrégora da casa? Não, até porque eles sabem que você faz isso. A espiritualidade da casa sabe, muitas vezes até agradece. Aliás, sempre agradece. Se for uma espiritualidade realmente do bem, né? Aqui o seu Edgar Batagim, ele disse que faz a pergunta de Brota, São Paulo. Ele quer saber, ele disse que o pai dele trabalhava com o Exu. O pai dele desencarnou. Ele disse que sente que deve fazer um corte para o Exu do pai dele, para que o pai dele descanse em paz. Não sei se os Budas podem dizer sobre isso.
olha, é o seguinte, aqui Sai fala do nosso pai, Sai fala de Egunitá, veja bem, você deve ter a seguinte consciência, o seu pai, antes de reencarnar, ele tinha um compromisso já firmado com as entidades dele. Eles sabiam aproximadamente, se não exatamente, quando seu pai ia partir. Então, provavelmente passaram todas as orientações para ele já deixar tudo certo e não deixar nada nas costas dele. Bom, claro que salvo um caso ou outro de um acidente que possa acontecer, ele tirar a vida da pessoa, tirando essa parte desagradável, o desencarne é comum para todo mundo e as pessoas geralmente trabalham com espiritualidade e já se preparam antes para isso. Sendo assim, tem que questionar mesmo se não é uma necessidade sua de fazer isso. Se for uma necessidade sua, seja honesto na hora que estiver fazendo o corte. Estou fazendo isso porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Mas também faço em memória do meu pai, em respeito à entidade dele. Agora, tem que ver também se não é uma obsessão. Porque em muitos casos pode ser um obsessor se passando pelo Exu do seu pai fazendo essa cobrança. E em terceiro caso, seria muito importante você procurar um lugar, um terreiro, para fazer isso com respaldo de alguém, mesmo que você tenha que pagar. Um lugar sério, que não vá simplesmente querer fazer isso só pelo dinheiro. E verifique, porque eu não vejo aqui, Exu nenhum pedindo corte nenhum, no lugar do seu pai. Mas, se você sente mesmo no coração, então eu não vou questionar suas convicções interiores. Mas saiba, pode ser que não seja bem assim. Falar aqui com a Ivani, de Pracuúba, Amapá. Ivani de Pracuúba, ela pergunta sobre amarração. Foi assim. Ivani, a sua pergunta é: fiz um trabalho de amarração lá no passado, a pessoa demorou para pegar, 15 anos depois a pessoa já casada com outra, me procura dizendo que o amor da vida dele era eu. Isso é ela falando. Só que esse homem, um tempo depois que confessou isso aí, veio a desencarnar. Era caminhoneiro e teve um infarto na estrada. Não falou se foi dirigindo o caminhão. Infartou, às vezes até no hotel que estava, na cabine do caminhão, descansando ou jantando, não sei. Infartou e faleceu. Então as dúvidas dela são: por que demorou tanto para pegar esse trabalho? Se seria certo mesmo ele largar a família e tudo para ficar com ela? E se ela tem que desmanchar essa amarração para que ele descanse em paz? Olha, por que demora muitas vezes para fazer um trabalho de amarração pegar? Porque os espíritos que trabalham nesta linha precisam de uma série de elementos para que peguem a sua energia com a energia dessa pessoa e moldem e criem toda uma situação numa dimensão paralela, para que essa situação criada numa dimensão paralela, a situação entre vocês dois, possa transladar para o plano físico. Para isso, vocês devem estar vibrando na mesma sintonia para que esta criação paralela se instale. E aí vocês passem a viver um caso, um romance, ou o que quer que seja. Como vocês, apesar de você querer muito eles, vibravam em frequências diferentes, vocês dois, e a sua frequência e a dele não estavam compatíveis com a frequência da dimensão paralela em que foi criado o romance de vocês, não tinha como passar de lá para cá. E como vocês vibravam numa frequência diferente, essa espiritualidade estava com dificuldade para entrelaçá-los. Então levaram aí alguns anos para que concluíssem o processo. Sem falar que alguns espíritos desses, por cometerem alguns crimes considerados espirituais, são presos. E acabam que outros, às vezes, pegando a bucha para dar continuidade. Outro da mesma falange. Então isso é um processo demorado. O trabalho de amarração não é da noite para o dia, demora muito. E
E eu sempre recomendo que as pessoas não façam. Bom, se é certo ou errado ele largar a esposa para ficar com você, isso aí já é uma questão de subjetividade. Tá? Porque não se sabe como ele vivia com a esposa. Aqui eu vejo que você também era casada. É ainda. Então, assim, você também ia ter que largar o seu. Porque se a ideia era ser amante um do outro, é uma situação muito delicada para a gente opinar. A princípio, eu sempre recomendo que as pessoas sejam fiéis. Se tiverem de ter um caso com alguém, separa primeiro e depois se juntem com quem querem, né? Quem acha que deve. Mas trair nunca é bacana. É uma coisa que pode trazer consequências muito sérias em todos os sentidos e terminar muito mal. Então, assim, largar, você tem que ver como é que você vivia com seu marido. Vivia mal? Ele também vivia mal com a esposa? Era inviável continuarem juntos? Então, se era inviável continuarem juntos, obviamente a separação já estava a caminho, tanto para um quanto para outro. E aí, já que existe alguém querendo tanto o outro assim, já que estão os dois solteiros, por que não? Então não há o que se dizer de erro nesse sentido. Mas tomar o marido de alguém ou a esposa de alguém, aí também já não é uma situação que eu, como dirigente espiritual, vá prescrever nem recomendar. Né? Segundo os orixás aqui, não seria uma boa ideia, porque vocês, karmicamente, não tinham nada a cumprir juntos, e nem eram almas gêmeas, e isso nem estava na trajetória reencarnatória de vocês. Foi uma coisa de ego sua, que você manipulou essas energias e causou o que causou. O desencarne dele não teve nada a ver com o seu trabalho. Ele desencarnou porque ele tinha condições precárias fisicamente que o levaram ao desencarne, descuidos e negligências. Agora, quanto a ele estar em paz, a amarração não tira a paz de ninguém no plano espiritual. Uma amarração assim, muito mesmo assim, feita com seres das trevas demais, e a pessoa não viveu uma vida muito recomendável, moralmente falando, e está presa numa zona umbralina, e aquilo de quebra acabar contribuindo com o desconforto daquele espírito. Vai dizer que a amarração causa um desconforto naquele espírito? Não necessariamente. Mas aqui diz, né? Você não fez amarração para uma pessoa só. Então, a recomendação, procure um lugar. Procure um lugar. Quiser nos procurar, nos chamar aí no privado, fique à vontade. Procure um lugar onde você pode entrar lá no Messenger do Facebook Hernani Douglas com H no começo e no final Hernani Douglas. Entra no Messenger, chama a gente pode dar a orientação de como você desmanchar isso aí. Eu vou te orientar, não vou te cobrar nada para te orientar. Caso queira que a gente faça, desvirar esse seu ebó aí, a gente desvira. Tá bom? Então, se for para você se sentir em paz, então faça. Não vejo por que não fazer. Já que para você se sentir em paz, deixa eu até aproximar mais aqui para falar, mas vocês olhando mais no rosto. Opa! Aqui para se sentir em paz, faça. Tá bom? É isso. Eu sou Hernani de Oxóssi. Quero te desejar muita paz, muita luz. Que Deus lhe abençoe. Se quiser entrar em contato com a gente para fazer consulta de búzios, tarô, outros tipos de atendimento, entre em contato com a gente. Entra lá no Facebook Hernani Douglas, através do Messenger, você deixa lá o seu recado e nós agendaremos para você um atendimento, né, da maneira que você achar melhor, mesmo que você more no exterior. Nós atendemos também muitas pessoas do exterior, Chile, El Salvador, Puerto Rico e outros países podem também entrar em contato conosco, tá bom? Que vocês estejam bem. Muito axé para todos vocês.